Senhor. 1 Coríntios 10, 13, irmãos, é um texto muito prático para as nossas vidas. Antes de eu começar, eu não posso esquecer disso, tenho que até depois avisar o irmão Márcio. Queria pedir para você que está nos assistindo, possa se inscrever no nosso canal, compartilhar essa palavra, comenta, para que a palavra de Deus possa chegar mais longe. Você que está aqui não é inscrito no nosso canal, por favor, Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós, nos ajude aí, para que a gente possa levar a palavra de Deus mais longe, amém? Amém? Irmão, eu preciso de 10 irmãos, só para me ajudar, tem mais que 10 aqui, só 10 irmãos para me ajudar aqui como labareda de fogo para a gente pregar, amém? Eu queria falar como vencer a tentação. Vou fazer primeiro uma pergunta aqui, quem passa por tentação? Todo mundo vai levantar as mãos, não é isso? Porque a nossa vida é feita disso. Se a gente olhar desde a criação, o ser humano ele sofre tentação porque o inimigo vem para tentar mesmo. Mas eu queria dizer para você que o texto começa dizendo que não sobreveio tentação que não fosse humana. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a tentação ela é humana, ela vem do homem. E o inimigo, por às vezes perceber isso, ele coloca muitas setas no nosso caminho. Ele coloca muitas armadilhas para que a gente venha cair. A gente olhar a história, a gente vai ver que todos os servos de Deus, as servas de Deus foram tentados em algum momento da sua vida. Porque uma das armadilhas do diabo é nos tirar do propósito de Deus. Eu creio que tem planos de Deus para as nossas vidas, senão nós não estaríamos aqui. Tem projeto de Deus para as nossas vidas, tem sonhos de Deus para se realizar. Mas sabendo disso, o inimigo não fica feliz. Sabendo disso, o inimigo não fica contente, porque ele sabe do poder que Deus tem nas nossas vidas. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer, mas Deus é fiel. Deus é fiel e não vai provar e deixar que você passe tentação além do que você possa suportar. O que eu quero te dizer, que seja a tentação que for, você vai vencer, mas você vencerá no nome de Jesus. E ele diz assim, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento. O mesmo jeito que o diabo coloca uma armadilha, Deus coloca 10 saídas para que a gente possa glorificar o nome dele. E aí eu quero começar agora a pregar. Eu queria dizer para você que levantou as suas mãos, ou você que está em casa, está passando por tentação, quer ganhar, quer derrotar essa tentação. Eu quero dizer para você que há sempre uma saída de Deus para nós. Por quê, pastor? Porque a tentação às vezes pode parecer irresistível. Não é isso, irmãos? Às vezes a tentação ela nos atiça de uma tal forma que a gente fica, atiçado, aguçado com a tentação. Não aconteceu lá no Jardim do Éden? A serpente tentou uma, tentou duas, até a hora que Eva não aguentou, irmãos. Mas se ela estivesse e junto com o seu marido, olhando para aquilo que o Senhor já tinha prometido para ela, não teria caído nem a mulher e nem o homem. Porque, irmãos, por mais que pareça irresistível a tentação, Deus sempre provê um escape para a tentação. Deus sempre tem um livramento para a tentação. Deus sempre vai cuidar de nós, se nós olharmos para Ele. Então muitas das vezes parece irresistível, mas é uma mentira de Satanás. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo veio para quê? Roubar, matar e... Mas nós viemos adorar um Jesus que quer dar vida, é vida com abundância. O diabo está debaixo dos nossos pés, porque o nosso Deus já venceu ele na morte, na cruz, e quando ressuscitou ao terceiro dia. Então eu quero dizer para você, se o diabo tem tentado falar para você que você não consegue vencer a tentação, no nome de Jesus nós vamos dizer para ele que ele já foi derrotado, e eu e você somos mais que vencedores. Deus disse alguma vez que jamais você seria testado, tentado, irmão Raimundo? Nunca. Deus nunca falou isso. Mas Deus falou que sempre estaria com você. Eu não sei se você está entendendo. Você pode passar pela tentação que for, mas Deus sempre estará cuidando de você. Por quê, pastor? Porque, irmãos, Deus sabe aonde vai o nosso limite. Se você aguentar 50 quilos, Ele não vai pôr 50,5 gramas. Se você aguentar 1000 quilos, Ele vai pôr 1000 quilos.
Mas o que nós precisamos entender é que às vezes precisamos sim passar por essa tentação. Para quê? Não é para nos matar, não é para nos derrubar, mas é para que a gente vença ela e o nome do Senhor seja glorificado. A tentação serve para nós adorarmos mais a Deus, para nos achegarmos, para mostrar quem é o Deus das nossas vidas. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: quando vier a tentação, pense em outra coisa. Eu não sei você, já tive momentos de pensar em querer tirar a própria vida. Alguém aqui já pensou assim? Não tem mais jeito. Eu já pensei em cima de uma ponte. E aí o Espírito Santo vem e faz assim, pense em outra coisa. Sabe qual é o maior erro das nossas vidas? Que nós nunca conseguimos vencer a tentação? Que nós queremos ganhar da tentação, continuar pensando na tentação. O que aconteceu com Eva? Uma vez, 2 vezes mas eu quero te dizer um que venceu. José, ele estava na casa de Potifar, e a mulher dele chegou diante de José e falou assim: eu quero que você me possua. José, ele ficou medindo força com a mulher de Potifar? Não, José o que? Ele pensou em outra coisa, ele logo correu. O que eu quero te dizer, a primeira coisa para você vencer a tentação é desviar o foco, é parar de pensar na tentação, é desviar o foco para Deus, é desviar o foco para as promessas de Deus para nós. José, ele não estava olhando para aquele momento, José estava olhando para o sonho que Deus tinha dado para ele lá atrás, e Deus tinha dado um sonho que ele seria governador. Por isso nada parou ele. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, a tentação não consegue nos parar. Irmãos, é tão interessante. A Bíblia lá em Tiago, ela diz: resistir à tentação ou resistir ao diabo? Eu pedi 10, né? Só estou vendo um aqui, me ajuda. A Bíblia diz o quê? Resistir à tentação ou resistir ao diabo? Ao diabo. Estou até ofegante. Você já viu, irmãos? Muitas das vezes nós queremos resistir à tentação, mas Deus não disse isso. Deus disse para a gente resistir ao diabo. E aí que nós caímos. Porque aí, Denise, nós queremos mostrar que nós somos fortes. Eu vou vencer essa tentação, eu vou resistir a ela. Mas não, o segredo para resistir a ela não é enfrentar ela, é muitas das vezes desviar o foco, é mudar o pensamento, é sair da onde está querendo te atrair para cair. Por quê? Você já viu que quanto mais você combate um sentimento na tua mente, mais ele martela? Concorda comigo aqui? Concorda comigo, irmãos? Quanto mais você fala assim, eu preciso emagrecer. Gente, quando você vê a comida, misericórdia. Você fala assim, eu quero parar com esse vício. Quando você fala que vai parar com isso, começa a falar, o que acontece? Mais vem a mente, irmãos. Porque, irmãos, muitas das vezes nós esquecemos que nós, ou nós ganhamos, ou nós somos derrotados pelo pecado. Não é aqui. Primeiro é na mente. Quando nós ficamos pensando demais naquilo, irmãos, e por isso que muitas das vezes nós caímos. Porque, irmãos, quando a gente fica demais pensando nessa tentação, eu vou te dar um exemplo simples. Sabe o celularzinho que muitas das vezes aparece lá uns vídeos, daqui a pouco vem aqueles vídeos, que eu não vou dizer aqui. Vou falar logo então. Pornográfico. Se você continuar, o que os outros vídeos vão aparecer? Para quem aqui sabe que fica pesquisando as coisas, o que a internet entende que você está pesquisando o quê? Mais conteúdo assim. Então o segredo para você vencer essa tentação, e eu vou falar aqui da pornografia, não é clicando no vídeo, é eliminando o vídeo, é excluindo o vídeo, é excluindo a busca do vídeo. As coisas que nós precisamos vencer, nós não vamos diante dela lutar contra ela, nós precisamos muitas das vezes desviar dela, irmãos. Porque a tentação não é diferente, irmãos. A tentação, como eu falei, ela começa no pensamento, começa na mente. O que eu quero falar para você: desvie a atenção para outra coisa, combata o teu pensamento, principalmente os jovens. Sabe que não é fácil, mas nós também não é fácil. Às vezes a gente naquela tentação de voltar a cometer os mesmos erros. E eu quero dizer para você, o primeiro passo para você derrotar a tentação é pensar em outra coisa, é pensar em coisas boas. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes, irmãos, o mesmo pensamento que nos liberta é o mesmo pensamento que nos aprisiona. Irmãos, se a gente olhar
quem caiu, a gente vai ver que essa pessoa sempre tentou lutar de frente com a tentação. E aí ela foi uma hora, não resistiu, ela caiu. Sabe por quê? Muitas das vezes você quer argumentar com Satanás, mas você esquece que ele é mais inteligente que você. Você quer argumentar com Satanás e ele conhece a Bíblia do começo ao fim. Ele adorava a Deus, ele era depois de Deus o maioral. Então muitas das vezes nós queremos argumentar com o diabo, mas o segredo para derrotar a tentação não é argumentar com o diabo, mas a Bíblia vai te dizer, resistir ao diabo e fugir da tentação. É isso que nós precisamos entender. Não tente enfrentar a tentação, porque você não vai conseguir vencer ela querendo bater de frente com ela. Água mole, tanto bate. Tem um ditado que os mais experientes gostam, né? Cutuca a onça com vara curta para tu ver. Não é isso? Não é assim? Irmãos, muitas das vezes nós achamos que nós somos bons, que nós vamos vencer na nossa força. Eu não vou cair mais nesse vício, eu não vou falar mais essa palavra, eu não vou fazer mais isso. E aí que quando você começa a falar isso, é aí que a gente cai. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos entender. Eu já vi pessoas falando assim, ó: eu nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Eu nunca vou fazer o que meu pai fez. Eu nunca vou cometer o mesmo erro. Quando você está fazendo isso, você já está programando o dia que você vai cometer o erro. Concorda comigo? Todas as vezes que você fala, eu nunca vou fazer isso, você já está se programando para cometer o mesmo erro. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós achamos que ignorar a tentação é ser fraco, mudar o pensamento é ser fraco. Mas não, irmãos. Muitas das vezes nós precisamos entender que o melhor jeito de vencer a tentação, de derrotar a tentação, é fugir, é se afastar. Eu quero falar para você que às vezes fica no meio de grupo de fofoqueiros no teu trabalho, na tua escola, até na igreja tem isso. Se você está no meio dessas pessoas, faz o quê? Vocês estão aqui comigo? Quem está aqui comigo, diz um amém, por favor. Amém? Irmãos, se eu estou no meio de pessoas fofoqueiras, o que eu tenho que fazer? Se afastar. Irmãos, para que eu possa não ser aferroado por uma abelha, o que eu tenho que fazer? Estar próximo dela ou perto dela? Ou longe dela, desculpa. Longe. Então muitas das vezes nós achamos que estando perto nós vamos nos livrar. Não, irmãos. Nós vamos cair nessa tentação. Nós vamos tomar ferroada e depois vamos ficar reclamando. Nós vamos entrar numa roda de fofoqueiro e nós vamos cair na mesma fofoca. O segredo é nós nos afastarmos. O segredo é nós nos achegarmos a Deus. O segredo é nós entendemos que nós não somos desses. Desculpa se você veio para ouvir um outro tipo de palavra. Sempre foi assim. Então meu conselho para você esta noite: quando a tentação te chamar no telefone, olha só, nas redes sociais, não discuta com a tentação. Desliga. Eu tenho pessoas quase toda semana me mandam mensagem: pastor, eu caí, eu não consegui vencer. Aí você conversa com a pessoa: o que você fez? Eu estava de novo mexendo no meu celular. Aí a outra, por causa de droga. O que você estava fazendo? Eu estava perto de amizades que usam drogas. Você está entendendo que muitas das vezes nós não conseguimos derrotar a tentação porque nós queremos estar muito perto dela. Nós queremos bater de frente com ela. E nós achamos que nós somos o maioral, porque nós estamos na igreja, nós começamos a ler a palavra, nós achamos que nós pode todas as coisas. Mas a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, vigie para que não caia. A Bíblia diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você está entendendo? A Bíblia vai nos orientar várias vezes para a gente estar alerta. Desperta, ó tu que dormes. Irmãos, o que eu quero dizer? A Bíblia não diz que é errado fugir da tentação. A Bíblia não diz isso. Se a televisão está passando algo que não é agradável, que não edifica, mude o canal. Se dentro de você está aflorando aqueles velhos costumes, velhos hábitos, desvie, vai fazer outra coisa, vai orar, vai ler a Bíblia, liga para algum irmão, liga para o pastor, liga para fulano, ciclano, beltrano, que te ajude a sair dessa tentação. Por que o Senhor está falando isso, irmão? Porque, irmãos, muitas das vezes nós precisamos entender, nós precisamos às vezes de um grupo de apoio.
que ore junto conosco. Às vezes não precisa ser um grupo, mas seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que nos ajude em oração, que ore por nós e ore conosco, irmãos. Muitas das vezes nós precisamos entender que a guerra é espiritual e sozinho eu e você não conseguimos vencer. Por isso que Deus nos presenteou com irmãos em Cristo Jesus, para labutarmos juntos, para orarmos juntos, para jejuarmos juntos, para compartilharmos. A Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns, para que um ajude o outro em oração. Muitas das vezes, para vencer a tentação, a gente vai precisar desabafar. Não tente guardar para você, que você vai explodir. Resumindo, palavra de Deus. Um dos propósitos nossos, crescer. A gente precisa entender, irmãos, a palavra de Deus deve ser o nosso alimento. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento de manhã, de tarde. Pastor, eu vou ter que ler a Bíblia no trabalho, trabalhando? Não, guarde ela aqui na tua mente. Memorize versículos. Não, pastor, mas eu não sou religioso. Quem está falando para você ser religioso? Muitas das vezes eu já combati a tentação, sabe, com o versículo que Deus me deu. Está entendendo? Muitas das vezes a gente acha que só por nós a gente consegue. A gente não consegue, irmãos. Sem entender, eu quero fazer uma pergunta para você, e eu creio que não só eu, mas eu creio que muitos aqui passam por isso. Você quer derrotar a tentação aqui em nome de Jesus? Irmãos, para derrotar a tentação, a solução é muito simples. Não reprima essa tentação, esses sentimentos, não guarde para você. Pelo contrário, confesse para Deus e confesse para outras pessoas. Por quê, pastor? Não oculte esses sentimentos, não oculte essas tentações. Pelo contrário, não esconda. Ei, revele, coloque à luz a palavra de Deus, porque quanto mais escondido, mais ela vai te devorar, mais ela vai te consumir, mais você tem a probabilidade de cair nessa tentação. Mas quando ela é revelada, a luz vem e arranca por terra em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, e está acontecendo algumas coisas aqui no nosso meio, graças a Deus, não é isso, meu irmão? Deus tem feito algumas coisas extraordinárias, e coisas extraordinárias só acontecem quando há um quebrantamento verdadeiro. Irmãos, nós precisamos entender que toda a história da igreja, quando houve um avivamento, um quebrantamento sincero, algo novo aconteceu no meio da igreja. Então uma das coisas que eu aprendo, irmãos, nós precisamos colocar para fora aquilo que está nos matando dentro. Nós precisamos ter a coragem de assumir que nós somos falhos, que nós erramos, que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, nós precisamos liberar perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque o que eu aprendo, irmãos, quando Jesus falava assim, perdoai 70 vezes, Jesus sabe o quanto nós somos falhos. Por isso, irmãos, que o segredo é revelar. Eu creio que a pessoa que começa essa semana, eu fiquei muito feliz, uma pessoa me procurou: pastor, eu estou ainda naquela luta, mas eu queria compartilhar mais a fundo. E eu falei para ela: você já está sendo curado em nome de Jesus, dessa tentação, desse vício que você tem. Por quê, pastor? Porque a primeira atitude para a cura é quando você revela ela, quando você compartilha essa luta. Irmãos, quando a gente esconde, só vai intensificando. Quando você esconde, a tua luta aumenta, os problemas crescem na escuridão. Você já viu pessoas que se isolam? Quanto mais a gente esconde do problema, quanto a gente mais esconde os problemas, com a hora que aparece, o que acontece? Já está uma bola de neve. Mas, irmão, quando a gente é corajoso, quando nós somos corajosos, e nós revelamos, irmãos, no começo, o diabo não consegue nos derrotar, porque maior é o Deus que está na nossa vida, do que aquele que é contra as nossas vidas. O evangelho é diferente lá fora, irmãos. Quando a gente está fraco, é que nós estamos fortes. Eu quero falar para você, se você está passando por luta, por tentação, está se sentindo fraco, eu digo para você essa noite, é aí que você vai se tornar forte, porque é aí que o poder de Deus opera na tua vida, é aí que a glória de Deus será manifesta na tua vida. Amados,
Eu ia preparar uma outra palavra e o Senhor estava me incomodando muito com isso. Sabe por quê? Você começa a conversar com algumas pessoas, aí você pergunta assim: quais são as suas maiores lutas? Tentação. E aí você vai ouvir vários tipos de tentação. Talvez você ache que tentação aqui é somente com álcool, com cigarro, com droga. Não, irmão, você vai entender tanto tipo de tentação que as pessoas passam. Eu falei para Deus que eu estou quase virando um psicólogo. Deus tem sido bom comigo por causa disso, porque eu tenho aprendido com isso também. E aí eu falei aqui há algumas semanas atrás, quando a gente começa a compreender quem realmente nós somos, nós precisamos realmente mostrar isso para as pessoas. Porque muitas das vezes nós queremos mostrar que nós somos fortes. Sou pastor, irmã. Pastor não erra. Pastor não falha. Evangelista, meu Deus, esse homem santo, perfeito. E aí nós queremos enganar as pessoas, mas nós estamos enganando a nós mesmos. Porque, irmão, uma coisa que eu aprendo com o Evangelho é o contrário, irmãos. O Evangelho, quem chega, ele entende cada dia que Deus é poderoso e ele é pequenininho. Ele entende que o Senhor deve crescer e ele deve diminuir. E aí eu entendo, irmãos, que quanto mais o Evangelho entra aqui, mais de mim sai. Sabe por quê? Mais do Evangelho tem que entrar. E muitas das vezes nós queremos resistir a esse poder do Evangelho. Eu quero mostrar algo que eu não sou, que eu não passo por luta, por tentação, mas a Bíblia não vai mostrar isso, e a minha vida, dia após dia, não vai mostrar isso. Eu passo por tentação todos os dias, ou é só eu aqui em nome de Jesus? Todos nós. Está no trabalho, às vezes não dá para dar uma vontadinha de falar umas verdades, enganar lá para um cartãozinho diferente. Você está entendendo, irmãos? Por que eu aprendo isso, irmãos? Porque, irmãos, nós precisamos tirar a máscara. E eu não estou falando de ser falso com ninguém. Nós precisamos tirar a máscara que nós mostramos para as pessoas que nós somos fortes. Sou guerreiro. Eu sou destruidor de gigante. Não. Nós precisamos tirar essa máscara e parar de fingir. Eu quero falar para você aqui esta noite: pare de ser perfeito. Fingir ser perfeito para os outros. Pare de fingir ser perfeita para os outros e mostre quem você é. Quando você está lá no seu quarto, você e Deus, o quanto você tem chorado em oração ao Senhor, para o Senhor te ajudar nessa luta. Não importa o que as pessoas pensem ou falem de você, mas o que importa é o que Deus sabe a teu respeito. E eu creio, irmãos, que esta noite Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, eu sei que o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre Jesus, é sobre carregar a cruz. Mas eu creio também, irmãos, que quando nós fazemos isso, tem cura de Deus para nós. Eu profetizo aqui sobre a tua vida. Levante a sua mão, por favor, em nome de Jesus. Tem cura de Deus, tem livramento não só para você, mas para a tua casa. Tem libertação dessa tentação para a tua vida, em nome de Jesus. Tem salvação de Deus esta noite, em nome de Jesus. Deus tem vitória aqui, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, pelo motivo que você está aqui, você veio para receber uma palavra de Deus. E essa palavra, se você tomar posse, você vai sair daqui de posse, em nome de Jesus, da vitória. Eu creio, irmãos. Porque eu não creio, irmãos, eu não acredito que Deus permite se você passar por tentação e deixa você jogado. A própria palavra garante que Ele te dá livramento. Ele te dá escape. Então, se Deus nos dá escape, é sinal que Deus está no controle. O que muitas das vezes, eu vou abrir aqui um parênteses para você, e quero que você pegue isso para a tua vida. O que muitas das vezes nós esquecemos é o processo. Deus tem promessa para a tua vida? Sim ou não? Quem crê aqui que Deus? Eu creio que Deus tem promessa. Vocês estão aqui já são uma promessa de Deus sendo realizada para a minha vida, amém? Irmãos, Deus tem promessa para a tua vida, eu creio nisso. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, eu creio nisso. E aquilo que Deus falou, homem nenhum pode derrubar, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Mas sabe qual é o problema? E aqui eu quero que você pegue essa chave. É muito interessante que Deus nunca fala como vai ser o processo. Se Deus tivesse falado para José que ele iria ser preso, vocês acham que ele aceitaria o sonho de Deus? Se Deus falasse para Davi que ele teria que derrubar um gigante, você acha que ele aceitaria ser ungido lá, menino, a rei?
Se Deus falasse para Pedro que lá na frente, mesmo depois de ter negado, ele morreria de cabeça para baixo, crucificado, vocês acham que Pedro não continuaria negando a Jesus? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus tem promessa para todos nós, eu creio em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, Deus tem promessa. O problema é que nós paramos no meio da caminhada. Nós paramos no meio do percurso. Esses dias eu tenho tido um particular com Deus muito lindo. E ontem, posso falar ontem, né, irmão? Aconteceu algo maravilhoso assim que não tinha acontecido conosco. Irmãos, algo aconteceu assim num local que nós estávamos orando. E tampou tudo. Não dava para ver daqui e ali no carro da irmã. Irmãos, o que eu entendo com isso? Quando tem pessoas que têm projetos, que têm planos de Deus clamando, irmãos, Deus, Ele mostra que Ele é real, que Ele é presente. Talvez você entrou aqui esta noite, tem passado várias lutas, várias provações, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é real, Ele é presente. A palavra de Deus sobre a tua vida, ela não voltará atrás, ela vai se cumprir. Você vai passar pelo processo difícil, você vai ser tentado, você vai ser provado, mas lá no final tem coisa boa te esperando. Eu creio no nome de Jesus. E aí, irmãos, os irmãos começaram a olhar um para o outro assim, ficaram meio atordoados, sei lá qual a palavra que eu vou dizer, nós ficamos viajando na maionese, vamos dizer assim. E aí nós começamos a entender o mistério de Deus. E aí hoje eu, orando, eu falei, eu convidei irmão, eu creio que o irmão Márcio convidou fulano, e o Senhor, eu vou orar aqui hoje, para Deus mandar lá, e não deixa o diabo colocar empecilho durante o dia não, porque é assim, né, a gente convida e durante o dia o inimigo começa, aí eu convidei a irmã, e aí eu convidei o Pereira, eu falei, hoje nós vamos adorar o Senhor, e eu creio que Deus vai fazer a obra. E aí eu estava ali, eu vi orando, e aí eu cheguei, a André olhou para mim assim, eu cheguei quietinho, orei, e fui ali para fora. Daqui a pouco eu vi Deus trabalhando aí, sabe o que eu aprendo com isso, irmão Márcio? Aquilo que eu falei, Deus quando Ele tem promessa, irmão, a gente vai passar luta sim, a gente vai passar por perrengue sim, mas irmãos, Deus Ele é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Quando nós quebrantamos o nosso coração e mostramos quem nós somos, Deus faz o milagre dEle na hora dEle, do jeito dEle, da forma dEle, porque amados, o poder é dEle, a glória é dEle, tudo é para Ele. Eu aqui não sou nada, nós não somos nada, mas Ele deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, irmãos. Então quero dizer para você, ei, vença essa tentação no nome de Jesus, vença essa prova no nome de Jesus, glorifique o nome de Deus. Lá na frente você vai olhar para trás, vai falar assim, valeu a pena passar por tudo isso que eu estou passando dentro da minha casa, sendo apontado pelos meus, valeu a pena eu ser tentado pelos meus vícios, pela minha velha natureza, e vencer e glorificar o nome de Deus. Já estou finalizando. Aleluia. Amados, e a segunda e última coisa que eu quero te dizer, a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Não sei se você entende, mas enquanto você está aqui, o diabo está furioso. A Bíblia diz que enquanto nós estamos aqui, há uma guerra, uma batalha nas regiões celestiais. Os anjos de Deus contra os anjos caídos. E nessa noite nós vencemos mais uma no nome de Jesus. Oh, glória. Irmão Marcos, irmã Sandria, nós vencemos de novo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque agora Deus fala assim: humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão de... Irmãos, quando há humildade, quando nós nos humilhamos diante não do Satanás, diante da provação, irmãos, a Bíblia vai nos garantir que o Senhor aí começa a guerrear por nós. Talvez até agora você tentou vencer a tua tentação, resistindo a ela. Não é isso que a palavra diz hoje. Fuja dela,
desvie o foco, pense em outra coisa. Mas agora sim, resista ao diabo. Como que eu resisto ao diabo? Se sujeitando a Deus, se humilhando perante a poderosa mão de Deus, porque é Ele quem batalha por você. Irmã, a senhora não veio aqui por acaso, porque Deus tinha essa palavra para ti. Ei, Deus está pelejando por nós quando nós nos humilhamos perante Ele. Ele é aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, irmãos, a forma certa de nós vencermos a tentação é por meio da humilhação diante de Deus. Ei, joelhos dobrados, vidas de pé. Eu aprendo isso, irmãos. Por quê, pastor? Porque agora o Senhor nos convida a contra-atacar o inimigo. Porque primeiro a gente se defende, a gente desvia, mas agora a gente precisa contra-atacar o inimigo. Senão o jogo vai ficar sempre 0-0, não é isso, irmão? Então agora a gente precisa, pastor, mas como que eu resisto ao diabo? Como que eu contra-ataco o diabo? O primeiro passo agora é você entender que resistir ao diabo é você agora começar a contra-atacar ele. Como que é? Eu bato de frente com ele? Não. Se humilho perante quem? Opa, melhorou. Agora, vou perguntar de novo. Eu bato de frente com o diabo ou me humilho diante de Deus? É isso. É aí que está o segredo, irmão. Como que eu faço isso? Primeira coisa, receber a palavra de Deus. Segunda coisa, receber salvação de Deus no nome de Jesus, irmãos. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o que eu aprendo aqui, se nós não estivermos em Cristo Jesus, não tem como vencer as nossas batalhas. Sozinho nós não conseguimos, nós precisamos entender que Jesus precisa entrar, Jesus precisa habitar, Jesus precisa ser o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus agora precisa ir na minha casa, Jesus precisa ir na onde eu preciso vencer a tentação. Para quê? Porque é o próprio Senhor Jesus que vai lutar por mim. Quando eu me humilho perante o Senhor, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não posso, agora é contigo. Luta essa guerra por mim. Eu não sei quem aqui tem testemunho, mas eu creio que vários. Quantas das vezes a gente tentou com a própria força e não conseguiu, a gente começou a orar, Deus foi quebrantando, Deus foi transformando, Deus foi abrindo porta, Deus foi libertando, Deus foi salvando. Não é isso que acontece? Porque muitas das vezes nós achamos que aí nós queremos tentar a primeira forma como? Eu posso, né? Eu vou do meu jeito. Aí a gente quebra a cara. Aí fala assim, não, então agora eu vou do jeito certo. Poderia ser o contrário, mas nós é meio teimosinho, né? Infelizmente. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Você não pode dizer não ao diabo se você não estiver em Cristo Jesus. Por que as pessoas lá fora que não estão em Cristo Jesus, elas não conseguem vencer a tentação? Por que vocês entendem isso? Sabe por quê, irmãos? Porque lá já pertence ao inimigo. Não tem quem guerreie por eles, não tem quem lute por eles. Por isso que nós precisamos estar em Cristo Jesus. A Bíblia diz, irmãos, nós somos mais que vem por meio daquele que nos amou. Então não é nós somos vencedores porque nós somos bons. Nós somos vencedores porque estamos em Cristo Jesus. O segredo da nossa vitória é Jesus. E é aí que nós precisamos entender. Quando nós estamos longe de Jesus, a vida vai de mal a pior. Eu não sei vocês, eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. Estava compartilhando isso com o irmão. Eu tenho vivido os melhores anos da minha vida e tenho passado algumas lutas. Mas eu falo para você, eu tenho vivido coisas que eu nunca sonhei na minha vida, que eu nunca imaginei. Porque a cada dia eu entendo que o Senhor deve ser aquele que comanda a minha vida. Ainda preciso melhorar muito. Né, Denise? Quem conhece o gurizinho? Mas uma coisa eu aprendo já, irmãos. O quanto eu tenho colhido de Deus. E tenho visto os irmãos aqui colhendo coisas boas de Deus. Então eu quero dizer para você, pare de olhar para trás. Atrás já ficou, já foi decretado, Jesus já pagou tudo na cruz. Comece a olhar daqui para frente, comece a semear coisa boa, comece a plantar coisa boa, porque daqui a pouco você vai colher. Por quê, pastor? Porque sem Cristo você não tem força para resistir ao diabo. Sem Cristo não tem como você obter o capacete da salvação. Então em Cristo a sua mente ela está à mercê do diabo, mas quando você tem o capacete da salvação, as setas de Satanás vai vir contra a tua mente, os pensamentos contrários vai vir contra a tua mente, e o capacete da salvação vai bater nele e vai voltar. É assim que você vence a tentação. A armadura. Para que serve a armadura? Para quando vier uma flecha ela bata e faça o quê? Caia, não te atinja.
É isso, a armadura de Deus para você vencer as tentações. Porque quando vier setas contra o teu coração, porque a Bíblia diz, é no coração que começam os maus desígnios. Então, para vencer, nós precisamos ter algumas armaduras de Deus. Capacete. Você está entendendo o mistério de Deus aqui? Aí, se nós estamos em Cristo agora, Satanás não pode te obrigar a fazer nada. Mas sem Cristo ele vai colocar uma simples palavra no teu ouvido e você vai cair. Mas com Cristo ele não tem como persuadir a sua mente. E aí você consegue vencer a tentação. E eu quero te sugerir a fazer uma coisa. Segunda coisa aqui que eu passo para os irmãos. Use a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, para que não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Irmão, você está entendendo que tudo vai girar em torno da palavra? Então o segundo conselho que eu te dou: memorize a palavra, guarde a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Sabe por quê? Porque quanto mais você se revestir da palavra, vai vir as setas, as tentações de Satanás sobre a tua vida, e você vai resistir. Jesus foi tentado no deserto, 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus ele respondeu o diabo com o quê? Com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E toda a palavra que procede de Deus para a tua vida é boa, é perfeita, é agradável. A palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra transforma, a palavra te dá bênção, a palavra te dá vitória, a palavra te dá direção. Falamos domingo passado. Muitas pessoas infelizmente estão anorexas da palavra de Deus. Passam o dia inteiro no celular, mas não conseguem meditar na palavra de Deus 20 minutos. Hoje nós estamos vivendo uma geração que, para você prender a atenção das pessoas, é raro. Às vezes até quando nós estamos pregando, né, irmão? A gente olha para os irmãos, tem uns que já está. Aí você tem que dar uns, acorda. Mas aí sai do culto, e aí liga o celular e os olhos chegam assim, ó. Olha o que ela fez, olha aquele, olha. Sabe por quê, irmãos? Uma das setas de Satanás é nos encher com as coisas do mundo. Acho que foi a minha filha que falou ontem. Eu não sei qual foi algum irmão que falou. Minha colega do trabalho. Ela falou que está tendo uma campanha na igreja dela. E ela falou que, olha só, tipo assim, o pregador estava pregando, acho que tinha passado uns 10 minutinhos. E aí o pessoal tudo lá no fundo, a igreja grande. Poxa, não acaba logo. E ela achou que esse pessoal estava querendo que acabasse para ir embora, porque ia trabalhar no outro dia. Irmãos, acabou o culto, ela falou. Esses irmãos no mesmo lugar começaram a falar. E deu 10, deu 11, 11h30. Diz que o irmãozinho que fica com a chave da igreja teve que anunciar no microfone para tirar eles da igreja. Então, para acabar a minha pregação, estava com pressa. Mas depois, para ficar conversando, mas desculpa, tá? Não é indireto para ninguém, pelo amor de Deus, tá? Só estou falando para que nós possamos entender como que nós estamos vivendo. Então, o que eu quero finalizar aqui, irmãos, e aí eu aprendo com isso. Jesus resistiu à tentação com a palavra de Deus, e eu quero falar para você: há poder na palavra de Deus. Eu falei isso e vou falar de novo. Há poder na palavra de Deus, porque não é só a palavra de Deus, é o próprio Deus se revelando por meio da sua palavra. Muitas das vezes nós achamos que é a palavra. Eu falei a semana passada, eu vou repetir. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um manual de doutrinas. Não, a Bíblia é prática para o nosso dia a dia. Eu estou falando de tentação, e aqui tem várias respostas para nós vencermos a tentação. Se você for falar de depressão, tem várias respostas para a depressão. Então não é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Então o que eu te digo? Memorize versículos, irmãos. Comece a meditar. Eu vou te dar aqui um segredo para você vencer daqui para frente. Memorize pelo menos uma vez por semana um versículo. Memorizar.
Sabe, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do meu coração. Vai aquele lá que é mais difícil, o Senhor é o meu pastor e nada. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, não mal teremos. Está entendendo? Vai nesses mais fáceis, não tem problema. Mas isso vai te ajudar. Depois você começa lá, tem outro fácil também, buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão. Está entendendo? Vai nesses primeiros, não tem problema. Mas o que eu estou querendo dizer para você, que é aqui que a gente precisa guardar, além do coração, a palavra de Deus. Por quê? Irmãos, a Bíblia vai dizer lá em Tiago 4:1, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam na vossa carne? Irmãos, mesmo que você esteja aqui esta noite adorando a Deus, você precisa se lembrar que há um velho homem dentro de você ainda. Há os desejos do velho homem reinando ainda em você. Talvez hoje, graças a Deus, eu costumo dizer que nós temos 2 leões dentro de nós. Como que é, pastor, esses 2 leões? A carne e o espírito. Vai vencer aquele que nós alimentamos mais. Então o que eu quero te dizer esta noite, alimente o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e a carne não vai vencer, os vícios não vai vencer, a tentação não vai vencer. Mate esse leão dia após dia. Sabe como que você mata um leão? Mata um leão? Os irmãos sabiam como que mata um leão? Não é passando a faca no pescoço, é de fome. Vou repetir para que você entenda, só o irmão entendeu. Sabe como que você mata um leão? É matando ele de fome. Então mate o leão da carne, da tentação, de fome, cheio da palavra, cheio da presença, cheio do Espírito Santo de Deus. Esses dias eu tive que dar uma parada, irmãos, porque eu estou com uma mania, né? Às vezes eu chego e pego meus livros, a Bíblia, e vou estudar um pouquinho, porque às vezes a gente não tem tempo, porque né, a gente está nessa correria e ainda trabalha. E aí minha esposa falou bem assim, você precisa dar um tempo, freia um pouquinho. Eu vim para conversar contigo, estava cheio de livro em cima da cama, eu nem fui mais para o cantinho esses dias. Sabe, cheio de livro, cheio de Bíblia, cuidado senão você vai ficar doido. Eu entendo, claro que precisa sim, realmente, a gente, né? Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é melhor eu ter esse desejo da palavra, do que eu ter o desejo de ficar alimentando a minha carne. Porque eu sei que eu alimentando o meu espírito, a carne vai ficar fraca. E aí na hora eu falei, opa, vamos obedecer, né, a patroa, os livros, levei tudo. Volta de novo na porta, irmão. Volta, entra de novo. E aí, como foi o trabalho? Foi tudo bem? Não aconteceu nada. É isso, irmão. Mas se eu tivesse cheio da carne com uma palavra dessa, logo quando chegou o trabalho, como que eu responderia? Já dava logo o quê? Os homens aqui que é meio bruto aqui. Não adianta você querer esconder de mim não, nem do Senhor. Os homens que é meio bruto, se não estiver cheio da presença de Deus, já solta uma logo ou não solta? O que eu estou querendo dizer, irmãos, nós precisamos estar cheios de Deus. Eu vou finalizar aqui lendo alguns versículos para você. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Levante, pode se colocar de pé. Eu quero falar para você que quer vencer a tentação, que quer derrotar a tentação esta noite. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao... E ele fugirá de vós. Eu creio, irmão, se nós nos sujeitarmos a Deus, o diabo vai fugir. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, vamos nos achegar a Deus a partir dessa noite. Vamos achegar ao Senhor. Você não está aqui por acaso, meu irmão, porque Deus tem plano na tua vida. Não foi porque o irmão te chamou. Eu creio nisso, irmãos. Sabe, a gente precisa entender, irmãos, que o diabo sim quer destruir a nossa casa, a nossa família. Está aqui, os dois que vieram aqui. Eu acompanho, mas eu sei quantas lutas. Às vezes dá vontade de dar até uma surra nos dois, para vocês entenderem, sério mesmo. Mas irmãos, eu creio numa coisa. A palavra que Deus decreta sobre as nossas vidas, homem nenhum pode apagar. Nós podemos sair dessa palavra, mas o homem não pode tirar as palavras de Deus sobre nós. Outra coisa, irmãos, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu não sei se você entende, quer ser exaltado, pare de querer se humilhar perante o homem, pare de querer agradar o homem, de agradar a carne, se humilhe perante Deus, e Ele vai te exaltar. É Ele que exalta, é Ele quem humilha, é Ele que abate, é Ele quem ergue. Amados, a Bíblia vai dizer, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Quantos aqui não já ouviram aquela frase, tem que ter paciência de
Jó. Mas eu quero falar para você, não é só a paciência, é perseverança de Jó. É entender que o Senhor já tinha falado. Amados, o que eu aprendo aqui eu quero trazer para a tua vida. Eu já preguei sobre isso. O diabo achou que tentando Jó, olha só, talvez você esteja passando por tentação, ia afastar Jó da presença de Deus. Olha lá, Jó só te adora porque tem dinheiro, Jó só te adora porque a família é perfeita, Jó só te adora porque tem empregado, Jó só te adora porque tem saúde. Mas amados, no final da palavra de Jó em 42, o que eu aprendo, eu quero que você pegue isso para a tua vida, essa chave de Deus aqui para nós. Olha só, o diabo achou que ia afastar Jó da presença de Deus, mas no final da caminhada de Jó, a Bíblia diz assim: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. A tentação é para te aproximar do papai. Jó ficou mais perto, mais íntimo. E Jó diz assim: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do... Sabe por quê? Porque Jó entendia que a vida dele dependia do Senhor. E eu finalizo aqui com Lucas. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em... Orai para que não entreis em... Então o segredo, irmãos, é a oração, é joelho no chão, é cara no pó. Precisamos nos humilhar em oração. Deus, eu não posso, eu preciso da tua ajuda, meu casamento está difícil, só o Senhor pode me mudar, só o Senhor pode mudar os meus. Senhor, esse vício está difícil de vencer, eu estou aqui, Senhor, me ajuda a vencer. E isso, irmãos, feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Lembre aí da tentação que você tem passado. Comece a trazer à memória quantas lutas você tem passado, quanta tentação do inimigo sobre a tua vida. Você pensando muitas das vezes em desistir, mas essa palavra veio para te mostrar que essa tentação já foi derrotada no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu aqui, Senhor, por meio desta oração, profetizo sobre cada vida aqui, Senhor, a vitória, Pai amado, do Senhor sobre a vida, as setas, a tentação de Satanás. Satanás mais uma vez esta noite foi derrotado no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida desse meu irmão que tem vício, esse meu irmão que às vezes tem uma recaída, esse meu irmão que às vezes está com falta de fé, está com pensamento contrário. Eu profetizo tudo isso caindo por terra, Senhor, toda a depressão caindo por terra, e o nome de Jesus sendo glorificado. Eu profetizo aqui, Pai amado, a derrota, Pai amado, da tentação no nome de Jesus, por meio da pregação do Teu Evangelho. Nos ajude a colocar em prática essa palavra, a vencer todas as tentações que vierem contra nós, em nome de Jesus. Eu não posso deixar de fazer isso. Você que assistiu aí, estava até o fim, compartilha essa palavra, se inscreve no nosso canal, comenta aí, para que a gente possa ver se alcança mais vidas. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu não posso deixar de fazer isso, irmão.